Olá pessoal, meu nome é Henderson Silva, sejam muito bem-vindos ao Jogatina Moderna e hoje eu vou ensinar para vocês as regras e como jogar Les Apaches de Paris, jogo divertidíssimo lançado aqui no Brasil pela Across the Board. Ele é um jogo de controle de área para 2 a 4 jogadores que dura mais ou menos uns 45 minutos com a idade recomendada de 8+. O objetivo do jogo é bastante simples, você como líder de uma gangue de Apaches tem que garantir a maioria nos distritos mais lucrativos, tentando evitar ali algumas perdas, ganhando notoriedade e no final vai ganhar a gangue que for a mais rica. Começando a explicar um pouquinho aqui do tabuleiro, como é que ele funciona, vocês podem ver aqui no vídeo que o tabuleiro principal tem 9 distritos diferentes, e cada um desses distritos tem ali a possibilidade de perdas ou ganhos. Vou usar como exemplo o distrito 7, então quem ganhar aqui tem uma possibilidade de ganhar 400 dinheiros, eventualmente ir para a cadeia, ganhar 300 dinheiro ou até mesmo roubar outras gangues. Já no número 2, ele pode roubar dinheiro, roubar joias, roubar outras gangues ou ser ferido e parar no hospital. No distrito número 6, ele pode ser assassinado ou chamar reforços. Então, como vocês podem ver, em cada distrito tem ali sempre alguma coisa que você pode ganhar ou alguma coisa que você pode perder se você for a maioria ao final da rodada naquele distrito. Existem 2 distritos que funcionam um pouquinho diferente. O número 8 é o distrito dos burgueses. Lá existem 4 fichas de burgueses, só que uma delas é um policial disfarçado. Além de tirar 200 dinheiros de você, ainda leva um Apache seu para prisão. Então, para começar o setup, você embaralha todas essas fichas, que têm faces iguais do outro lado, e colocam aqui na região de número 8. O distrito dos receptadores te traz 2 benefícios. Se você tiver roubado em alguma região alguns valores, que são essas joias, você pode, se vencer aqui também, vender essas joias por receptadores, ganhando 300 dinheiros por cada uma delas. Além disso, você ainda recebe um reforço adicional para usar na sua próxima rodada. Dando então sequência ao setup, cada jogador recebe 7 Apaches líderes e 3 aprendizes. O jogo ainda conta com 5 Apaches adicionais que são considerados reforços e podem ser ganhos em algumas regiões. Lembrando que na área de receptadores, ao ganhar aqui, você ganha apenas um Apache. Já no número 4 e número 6, você ganha 2. Além disso, cada jogador então recebe uma carteira, 500 dinheiro e um guia de usuário. Essas fichas aqui servem apenas como um lembrete se você for jogar partidas com 2 ou 3 jogadores, porque nessa situação alguns distritos eles não são utilizados. É só para lembrar você que você não pode colocar a Apache ali. O manual sugere aqui algumas configurações de bloqueio de distrito para 2 ou 3 jogadores e tem bastante opção, vocês podem ver que além de ter esse quadro aqui, ainda sugerem algumas aqui mais para baixo. O jogo acompanha esses quadradinhos aqui que são chamados de telhados. Eles vão cobrir cada um desses quadrados disponíveis aqui em cada um desses distritos. Menos um, que vai ser o que o jogador que tiver maioria naquela região irá ganhar. Pegando aqui, por exemplo, o distrito de número 1, vocês podem ver que ele tem 3 telhados. Cada qual representa um símbolo que ele vai cobrir. A mesma coisa se repete para todos os distritos. Para começar, então, os jogadores vão embaralhar todos esses telhados aqui com a face virada para baixo e vão tirar um telhado de cada cor. Então são 7 peças que vão ficar do lado de fora. Defina então de forma aleatória o primeiro jogador, vamos imaginar que é esse aqui, e um a um vai pegar exatamente um telhado até que os telhados acabem. Os jogadores podem pegar o telhado que quiser, mas lembre-se, quanto mais informação você tiver de uma região, mais você sabe sobre ela, mais você sabe sobre o prêmio que vai estar ali disponível no final. Então aqui já fica a minha primeira dica, não deixe um jogador pegar muitos telhados de uma mesma região. Os jogadores podem e devem olhar as informações que eles têm, mas eles não devem compartilhar isso com ninguém. Nesse caso aqui, eu sei que na região amarela, ninguém vai morrer. E como eu tenho outra informação da região amarela, eu sei que lá também não vai acontecer um roubo. Os jogadores em seu turno têm uma ação mandatória e uma opcional, sendo que a mandatória é cobrir algum telhado. Lembrando que o jogador que vencer na região não ganha os telhados cobertos, e sim o telhado que ficou descoberto com a peça que a gente deixou do lado de fora. Dentro da segunda ação, que é opcional, o jogador pode fazer uma de 2 coisas. A primeira é colocar quantos Apaches ele quiser em uma única região. Já a segunda é mover 1 ou 2 Apaches para uma ou 2 regiões adjacentes. E é justamente no posicionamento e movimentação que começa a estratégia do jogo. Isso porque os jogadores não podem criar um empate nem para onde eles vão e nem de onde eles saem. Nesse exemplo aqui, se eu for para essa região, aqui fica um empate. Além disso, eu crio um outro empate nessa outra região. Então esse movimento não é permitido. Por outro lado, eu poderia vir com um Apache para essa região e com outro Apache para essa outra região. Aqui não fica um empate e aqui também não temos empate. Lembrando que eles não podem ir para uma região completamente oposta, precisa ser regiões adjacentes. Além disso, existem regras para os Apaches aprendizes, que são esses meeple um pouquinho menores. Eles contam como se fossem líderes e eles só podem
podem se movimentar para regiões que existem outros líderes. Eles nunca podem ficar sozinhos em uma região. Além disso, ao serem usados, eles são completamente descartados ao final da rodada. E por fim, eles não podem ser mortos, presos ou sofrer ferimentos. Outro ponto importante de estratégia, esses Apaches, mesmo que aprendizes, também contam no final. Resumindo o turno do jogador, obrigatoriamente ele cobre um telhado e, opcionalmente, adiciona Apaches ou move Apaches. Se ele não quiser fazer nenhum dos dois, não tem problema. Lembrando que o jogador não pode cobrir, então, um telhado diferente do telhado dele. Nesse caso aqui, eu sou obrigado, quando eu for cobrir aqui na região amarela, se eu jogar essa peça, cobrir aqui a parte do assassinato. Quando os jogadores forem cobrir o último telhado, a regra muda um pouquinho. Começa aquele que tiver mais Apaches disponíveis. Se nessa condição os jogadores tiverem a mesma quantidade de Apaches, começa o que tiver mais próximo em sentido horário do primeiro jogador. Lembrando que após ele é o segundo que tiver mais Apaches, depois o terceiro que tiver mais Apaches e assim por diante. Terminadas as jogadas, os jogadores então resolvem cada um dos distritos. Nesse caso aqui, o verde foi para a prisão. O vermelho ganhou 200 dinheiros. Nesse caso, o amarelo sofreu um ferimento, lembrando que os aprendizes eles não podem sofrer ferimentos, morrer, enfim, não pode acontecer nada com ele. Além disso, eles são descartados no final da rodada e não voltam mais para jogo. Terminada a resolução dos distritos, lembre-se, tire os aprendizes que foram utilizados, eles não voltam mais para jogo, embaralhem todos os telhados, lembre de tirar um telhado de cada cor deixado do lado de fora e a rodada começa de novo. Cada jogador então pega um telhado de forma randômica e assim vai para a segunda rodada. Um detalhe que eu quase esqueci de falar é que quem ganha no bairro dos burgueses então pega uma das fichas em segredo e não fala se era o policial ou não disfarçado. Por quê? Se você falar, os jogadores sabem que ali agora só tem bônus de 200 dinheiros. Essas fichinhas só vão ser computadas no final do jogo. Como é que então funciona a cadeia, o cemitério e o hospital? Obviamente, os Apaches que foram assassinados estão fora do jogo. Já os Apaches que foram feridos ou presos voltam após uma rodada. O jogo termina em 3 rodadas. Existe uma exceção para o Apache que for preso, que se o jogador quiser, ele pode pagar 150 dinheiros para libertar aquele Apache e utilizar na próxima jogada dele. Ao final de 3 rodadas, os jogadores somam o dinheiro que tem, além de 50 dinheiros por cada Apache ativo que ele tiver, incluindo recrutas e os aprendizes. E é isso, vence a gangue que for mais rica. Em caso de empate, vence a gangue que tiver mais Apaches. Em caso de empate de novo, a vitória é compartilhada. E esse foi Les Apaches de Paris, jogo lançado aqui no Brasil pela Cross the Board. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam, se eu comi bola em alguma regra. Se vocês tiverem dúvida, entre em contato comigo. Não deixe de deixar seu like, se inscrever, a gente tá aqui no YouTube, também estamos lá no TikTok e no Instagram. E a gente se vê num próximo vídeo.